Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado O Fim Está Próximo. O título desta primeira semana é Pastor e Bispo da Vossa Alma, e o título da quarta-feira, A Luta por Nosso Coração. E o versículo é 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós queremos sempre, amado Senhor, manter o amor do Pai em nossos corações, assim como que o Senhor habite ricamente no nosso coração, tomando posse de nossa alma, de nossa vida. Através da Tua palavra, Senhor, encabeça-nos hoje, amanhã, até a Tua volta. Transforma-nos, Senhor, transforma a nossa alma, para que cada vez mais sejamos santos como Tu és santo. Que o nosso coração seja uma boa terra, para que a semente do reino produza frutos, frutos de acordo com a Tua vontade, com o Teu agrado. Tira de nós, Senhor, toda a dureza do solo, todas as pedras, todos os espinhos que crescem e tentam sufocar aquilo que o Senhor semeou em nós. Que o nosso coração, cada vez mais, sendo regado pela Tua palavra, seja uma boa terra. Uma terra que faça a semente do reino germinar e o Teu reino ser constituído na nossa vida, na nossa família, onde quer que nós estejamos. E onde quer que nós estejamos, Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o dia, nessa quarta-feira do Alimento Diário, tem muitos pontos riquíssimos. Então, como de costume, como não dá para tocar em todos os pontos, eu separei pelo menos dois que eu acredito que são importantes e eu desfrutei bastante. O primeiro, irmãos, se você prestar atenção no que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 11, veja só. Ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então veja, ontem nós já falamos bastante sobre ser peregrino e forasteiro. E aí ele diz: A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então esse é um ponto que eu gostaria de tocar. O apóstolo Pedro estava muito preocupado com o viver, o procedimento dos crentes judeus na dispersão, ou seja, morando em cidades gentias. Porque ele sabia que, e aqui é um ponto muito importante para nós entendermos, a arma de Satanás para ganhar o coração do homem é o mundo, são as paixões carnais pelas coisas que há no mundo. E essa não é só uma preocupação do apóstolo Pedro. O Senhor Jesus, lá já próximo de ser entregue para ser crucificado, no Getsemane, ele ora ao Pai, em João 17, versículos 14, 15 e 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós precisamos assumir a nossa posição de cristãos. Nós não somos do mundo, como o Senhor não é do mundo. E aí ele ainda diz: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ele repete, veja, 2 vezes. E por que, irmãos, ele diz: Eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal? Porque no mundo, a atitude de um cristão é a de um forasteiro, de um peregrino. Então, hoje, no mundo, assim, vivendo no mundo, vivendo nessa terra, nós aproveitamos para pregar o Evangelho, servir ao Senhor e salvar a nossa alma. E é aí que o mundo entra. O mundo é uma ilusão criada por Satanás com vários departamentos para impedir que um cristão salve a sua alma. Primeiramente, para impedir que um cristão seja salvo e para que depois
a semente do reino germine e gere frutos. Então Satanás, o maligno, ele usa o mundo diretamente para ganhar o nosso coração. E o que é o mundo de verdade? Atrás daquela fachada bonita, cheia de luzes, coisas atrativas para a nossa carne. O que ele é? Então, em Efésios 6, versículo 12, Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue, a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando o Senhor Jesus diz, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, ele está falando da realidade por trás das luzes do mundo, por trás das luzes do mundo chamativas, daquilo que a nossa carne gosta, aos dominadores deste mundo, os principados e potestades, os anjos caídos, sob o domínio de Satanás, os demônios. E o que na verdade eles querem, irmãos, é, como nós vemos em João 10, roubar, matar, destruir. Esse é o objetivo do mundo. Então, no mundo, nós precisamos ser protegidos do mal, do maligno. Por quê? Porque quem governa realmente esse mundo, quem domina sobre esse mundo, é Satanás, os principados e suas potestades. Muitos cristãos dizem, depois que eu me converti, parece que a vida ficou mais difícil. Por quê? Porque quando você não era convertido, quando você ainda seguia o curso desse mundo, você seguia a ladeira abaixo. Mas agora, como um cristão, você é um forasteiro, um peregrino. É ladeira acima, você precisa subir. Então aí você começa a sentir a força do mundo, do mal, tentando operar contra você. Mas nunca se esqueça, do mesmo modo como o Senhor Jesus rogou por todos nós, não apenas pelos discípulos, mas por todos os que viriam a crer. Lá em João 17, ele ainda, como sumo sacerdote no terceiro céu, tem olhado por nós, tem rogado por nós, tem nos protegido do mal. Agora, qual é o problema? É quando o mundo ganha o nosso coração. É o que está escrito aqui em 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não quer dizer que Deus vai retirar, não vai amar mais você, vai retirar o seu amor de você, não. Quer dizer, aquele princípio que nós vemos em Mateus, ninguém pode servir, amar a dois senhores. Vai se devotar a um e esquecer o outro. Então, quando você ama o mundo, automaticamente você se devota ao mundo e esquece as coisas do Senhor. E é aí que o mundo ganha o seu coração. E por que essa luta entre o maligno e Deus para ganhar o nosso coração? Então esse é o segundo ponto que eu quero tocar hoje. O nosso coração, irmãos, ele é importante porque ele é comparado com a terra. E a terra, irmãos, ela serve para dar frutos, não é? Nós vemos isso em Mateus 13. Vamos considerar com calma essa primeira parábola de Mateus 13, que é a parábola do semeador. Vamos começar com os primeiros versículos de 3 a 8. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Então eu vou ler depois os versículos que mostram a explicação do Senhor a essa parábola. Mas eu quero que você note, e essa é uma grande pepita de ouro, que o nosso irmão, graças ao Senhor, o Senhor mostrou para ele e mostrou para nós. Antigamente, o que a gente pensava? A gente pensava
quando falava desses 4 solos, que aqui há 4 solos: o solo à beira do caminho, o solo rochoso, o solo cheio de espinhos e o bom solo, né, a boa terra. Nós pensávamos que eram 4 tipos de pessoas, 4 tipos de vidas. Um vai ser assim, outro vai ser o solo rochoso, outro vai ser como se fosse 4 histórias, né, pessoas. Mas se você notar bem, na verdade, isso diz respeito à nossa história. Então, não são 4 tipos de corações de pessoas diferentes, mas são fases em que o nosso coração, da nossa história, em que o nosso coração pode estar passando. Então, eu vou ler agora, a partir do versículo 18, a explicação da parábola, e depois eu vou ler um trecho do alimento diário. Então, no versículo 18, o Senhor diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Agora ele vai falar o primeiro tipo de solo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, se você se lembrar, como é a parábola? O semeador saiu a semear. Uma parte da semente, a semente é a palavra do reino. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, e aí o que aconteceu? Vieram as aves. As aves aqui na parábola de Mateus 13 não tem um sentido positivo. As aves representam o maligno, as potestades, os principados. Qual é o serviço do maligno? É esse aqui: arrebatar o que foi semeado no coração. Então, aquela beira do caminho provavelmente era um solo, por causa do tráfego, um solo duro. Então, quando a semente foi semeada, e aqui é o ponto, a semente do reino foi semeada em nossos corações, todos os nossos corações, todos nós. Mas a questão é, depois que ela foi semeada, o que aconteceu com ela? Então, o Senhor, ele ainda tem falado a palavra do reino para nós, constantemente. E qual é a reação do nosso coração à palavra de Deus? Esse é o ponto, é aqui, irmãos, entende? Então, não é uma questão de uma pessoa ter um solo A, outra pessoa ter o solo B, mas como está o nosso coração agora, quando nós estamos recebendo a palavra do reino. Então eu quero ler aqui na página 10, o penúltimo parágrafo em diante. Veja: a semente do reino já foi semeada dentro de nós, e os 4 tipos de solo mencionados não se referem a 4 tipos de pessoas, mas a 4 estágios do nosso coração. O primeiro estágio foi quando o Senhor semeou a semente do reino em nós. Ao crer no Evangelho, fomos salvos, e agora a semente incorruptível está em nosso coração. Porém, ela precisa crescer. Se ainda não cresceu, pode ser que nosso coração seja como um solo à beira do caminho. Infelizmente, há irmãos que ainda não dão a devida importância à palavra de Deus. Ouvem a palavra profética semana após semana, mas não a entendem, nem procuram compreendê-la. Sim, são cristãos, continuarão sendo cristãos e não perderão a salvação, mas não conseguem frutificar, pois a semente permanece à beira do caminho, num lugar em que há muito tráfego. Há irmãos que dizem não ter tempo para emergir na palavra e fazer transcrição. Outros nem sequer vão às reuniões para ouvir a palavra. Desse modo, a palavra não é inculcada no coração e a semente fica inerte. Um viver dessa forma, irmãos, um viver de um coração que não compreende a palavra porque ele não rumina. Ele não para meditar. Ele está ali ouvindo uma mensagem, ou mesmo às vezes ele pega para ler a Bíblia, a palavra profética, mas na verdade nem a concentração dele está ali. Então a palavra do reino já entrou no coração dele. Lógico, ele é um cristão, mas quando nós falamos de resultado, de fruto, irmãos, não há nada. Por quê? Porque o solo é duro. Então quando o Senhor continua falando, vem o maligno e tudo que o Senhor falou lhe arrebata, porque o coração é duro.
É como o povo de Israel que saiu do deserto. Por causa do coração duro, eles não obedeciam. Porque eles não obedeciam, não tinha frutos. Eles não conseguiram ir até a boa terra de Canaã. Eles saíram do Egito, mas morreram no deserto. O primeiro solo, se o nosso coração permanecer por toda a nossa vida como o primeiro solo, o resultado, irmãos, vai ser morrer no deserto. E aí vem o segundo solo. Veja, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Se você lembrar, o que é o solo rochoso? O solo rochoso diz assim: outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então é diferente do primeiro solo. Primeiro solo, a palavra não está mais entrando. No segundo, a palavra entra, mas ela não consegue criar raízes. E porque ela não consegue criar raízes, ela não cresce. E aí, por que ela não consegue criar raízes? Está cheio de pedras. O versículo 21 diz: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então há muitos que ouvem a palavra do reino e porque não tem raiz, não a entendem e se escandalizam. Outros, aí chega o sofrimento, a angústia, perseguição. No caso, por exemplo, das epístolas de Pedro e da carta aos Hebreus, ali os dois, tanto Pedro quanto o escritor de Hebreus, eles estavam encorajando os crentes judeus a permanecerem firmes por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. Todo cristão vai sofrer perseguição do mundo. Todo cristão vai ter uma vida em determinados momentos que vai chegar ao sofrimento. A maneira de combater isso é fazendo com que a palavra de Deus crie raízes no nosso coração. Ou seja, que Cristo habite ricamente no nosso coração. Se o seu coração tem muitas pedras, não vai haver espaço para que a semente crie raízes. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a sempre tratar o nosso coração. Tratar o nosso coração com relação a pecados, sentimentos com relação a outras pessoas. Todas essas coisas que vão criando pedras. Não sei se você já sofreu, por exemplo, com pedra no rim. Pedra no rim, quando ela começa, por causa do sal, quando ela começa, você não sente, talvez um grãozinho, mas aí ele vai crescendo, vai crescendo. Tem pessoas que tiram pedras de 5, 10 centímetros de diâmetro. Isso dá uma dor terrível. Mas ela não surgiu do dia para a noite. Ela foi sendo alimentada. As pedras no nosso coração também, elas vão sendo alimentadas, ao invés de serem escavadas e tratadas. São pecados não confessados que vão crescendo, sentimentos não tratados que vão crescendo. Paulo, por exemplo, fala sobre a raiz de amargura. Todas essas coisas são pedras e elas vão fazer o quê? Elas vão evitar que a palavra do reino entre em nossos corações e crie raízes. Então, no primeiro solo não estava nem entrando a palavra. No segundo ela já entra, mas ela encontra o quê? Um coração cheio de pedras. Por isso, irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor, escavar aquilo que tem no nosso coração, tirar todas essas coisas que atrapalham. Preciso correr agora, vamos para o terceiro solo. O terceiro solo, para lembrar, o versículo 7 diz: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Quer dizer, veja só, se você notar, nós estamos tendo uma progressão. A primeira, ela nem conseguiu penetrar. A segunda penetrou e encontrou as rochas, e aí não conseguiu criar raiz. A terceira, ela penetra, parece que ela vai criar raízes, parece que ela vai crescer, mas aí quando ela está crescendo, ela encontra os espinhos. E qual é a explicação para os espinhos? Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Você percebeu? Os cuidados do mundo. Satanás está sempre pronto com as coisas do mundo
para fazer com que a palavra do reino seja sufocada. Eu vou ler aqui na página 11, o terceiro parágrafo. Ao ser semeada entre os espinhos, a semente cai no solo de quem ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Nesse terceiro estágio, ouvimos a palavra que consegue germinar no solo, brotar e crescer. Contudo, ao crescer, os espinhos a sufocam. Amamos a palavra e queremos que ela cresça, por isso ela encontra em nós uma terra favorável para crescer. Mas se não removermos os espinhos desse solo, a palavra será sufocada. O mundo, com seus cuidados e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra que foi semeada. Quando o Senhor voltar, essa semente também não terá frutificado. Então veja, irmãos, o que Satanás quer com as coisas do mundo, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Muitos cristãos deixam as coisas de Deus de lado para conseguir ganhar. Não estou falando de pecado, não é? Diferente do rochoso, mas querem ganhar fama, status, terem uma posição, dinheiro. Então a semente ela não encontra as rochas e ela está crescendo, mas de repente ela encontra os espinhos. Se nós não tratarmos com a nossa ambição, as coisas, ou o amor às coisas desse mundo, irmãos, fatalmente essa semente também vai ser sufocada. Por fim, irmãos, ao quarto tipo de solo, é aquele que produz, é uma terra boa, produz a 30, 60, 100 por um. Então, eu repito, não é 4 tipos de pessoa, mas 4 estágios ou histórias do nosso coração. Às vezes, hoje, o seu coração está cheio de espinhos. E aí você ouve a palavra e você começa a tratar com os espinhos, e aí o seu coração se torna uma boa terra. Começa a dar fruto. Talvez esteja cheio de pedras, talvez ainda esteja endurecido. Você não quer compreender a palavra, não tem tempo para a palavra. E aí, logo que ela chega, vem o maligno e arrebata. O tipo correto, irmãos, para o nosso coração é o quarto solo, que recebe a palavra, e essa palavra gera frutos. Então o apóstolo Pedro, o apóstolo João, na verdade todos os apóstolos sempre se preocuparam, o próprio Senhor Jesus, com o efeito do mundo na vida de um cristão. E é por isso que João fala, em 1 João 2,16, depois que ele falou para não amar o mundo, ele fala sobre as coisas que há no mundo. Por causa do tempo, eu vou finalizar lendo na página 12, o primeiro parágrafo. As armas do mundo são a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Está em 1 João 2,16. A concupiscência da carne refere-se às paixões da carne. A concupiscência dos olhos aos desejos da alma, tais como vanglória, prestígio e poder. Daí se originam inveja, rivalidade, ódio, maldade e difamações. A soberba da vida refere-se à ostentação de riquezas, arrogância, desprezo, sentimento de superioridade e orgulho. Tudo isso ocupa o coração do homem. E se você notar, cada uma delas está relacionada a um dos 3 solos negativos. A concupiscência da carne está relacionada ao primeiro solo, porque o cristão está entregue às paixões da carne, o coração dele já está endurecido. Mas o segundo, concupiscência dos olhos, ele tem pedras no coração. Ele não está entregue às paixões da carne, mas ele tem pedras no coração. É a concupiscência dos olhos. Então, desejos como, reler aqui, vanglória, prestígio, poder, daí se originam inveja, rivalidade, ódio, maldade. Tudo isso são pedras no coração do cristão. E por último, o terceiro solo se relaciona com a soberba da vida. A soberba da vida produz ostentação de riqueza, arrogância, desprezo, sentimento de superioridade e orgulho. Tudo isso são como espinhos sufocando a palavra do reino. Então, é disso que o Senhor quer nos livrar. É de ter o coração no mundo, ganho pelo mundo, ou de ter um coração como esses 3 solos, 3 primeiros solos. O nosso coração é como uma boa terra, irmãos. Nela o Senhor semeou a semente do reino e espera que ela frutifique. Como frutificar?
inculcando a palavra no nosso coração, ruminando a palavra para cada vez nós extrairmos mais riqueza, para nós cada vez mais praticarmos essa palavra, para cada vez mais o Senhor habitar ricamente no nosso coração. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.